Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma lição de um curso em milagres, aqui pela jornada do professor Ken. Sejam bem-vindos ao canal Despertar do Ser. Para você que é novo aqui, se inscreva, fique aqui com a gente, porque a gente faz uma lição de um curso em milagres todos os dias. Como eu já disse, aqui pela jornada do professor Ken, por esse material tão rico, desse professor tão querido que deixou um legado maravilhoso para a gente poder entrar ainda mais profundo num curso em milagres. E hoje a gente vai fazer a lição 125. Mas, mais uma vez, a gente faz aquele momentinho de entrega, a gente entra para dentro da sala de aula com Jesus, com o Espírito Santo, oferecendo a nossa disponibilidade, a nossa sinceridade em querer aprender esse curso. A gente oferece todo o nosso desapego do sistema de pensamento do ego, para mostrar que a gente realmente tem vontade e sinceridade quando a gente diz que quer trocar de professor. E de sistema de pensamento também. Então, a gente faz aquela respiração mais profunda para baixar a frequência dos pensamentos, para baixar a frequência dessa tagarelice mental, porque justamente a gente vai ver nessa lição de hoje a importância dessa quietude. Então, gente, queria até compartilhar com vocês que ontem naquela lição que dizia que a gente é uno com Deus, né? Que falava da nossa unicidade. Eu cheguei em um momento assim de muita sinceridade entregando a Jesus o que realmente eu estava percebendo em mim, percebendo na minha mente, que era justamente aquela sombra, né? Quer dizer, a gente não consegue ir para a luz sem passar pela sombra que a gente mesmo fez e que a gente mesmo acreditou que existe. Porque em última instância não existe sombra, não existe dualidade. A única coisa que existe é Deus. E Deus é só amor, é só luz, é só paz. Então esse negócio de dualidade a gente sabe já que pela visão do Curso em Milagres, pela visão da mensagem que Jesus traz aqui pra gente, é de unicidade, né? Então, essa sombra que a gente precisa ultrapassar, na verdade, a gente vai ultrapassando como se fosse nuvem, né? A gente vai, com a ajuda de Jesus, do Espírito Santo, a gente vai vendo que ela é nada, mas a gente precisa passar por ela, né? Assim como o avião não fica parado diante da nuvem porque acha que não tem como ultrapassar, né? Ultrapassa e vê que a nuvem não é nada, não tem efeito nenhum. Então, eu olhei muito isso para mim ontem, assim, pela primeira vez eu consegui visualizar, veio para o meu consciente isso, né, de que essa minha mente errada, na verdade, ela não acredita em Deus. Ela não acredita em Deus, ela não tem explicação para o que eu sou. Tá, mas então da onde tu surgiu? Não sei. Quem é tu? Não sei. Eu não tenho explicação. Mas também não. Essa mente não acredita em Deus, não acredita em céu, não acredita em salvação, não acredita, né? E somos a mesma mente. Então, todo mundo acredita, também não acredita, né? Só que, como eu estava até muito pouco tempo, no inconsciente isso, de que realmente não acredito em Deus. Deus, que palavra é isso? Isso aí não significa nada para mim. Então eu conversei muito com Jesus ontem, né? E disse para ele, olha, eu quero uma ajuda nisso, porque eu continuo sem acreditar em Deus. Essa parte da minha mente errada me diz que Deus não existe. Que Deus essa palavra Deus não tem significado para mim.
E eu, filho de Deus, uno com Deus, tão pouco. Então eu quero ir além, porque essa minha mente, se eu dou vazão a ela, se eu dou ouvidos a ela, é isso que ela me diz. Agora, o que eu vou fazer com isso que ela me diz é que vai mudar, que vai fazer diferença, né? Ou eu me identifico com essa voz e acredito no que ela está me dizendo, ou eu escolho um novo professor para que eu veja o que ele está querendo me dizer. E o que é isso tudo e como que eu posso voltar a lembrar de Deus e do meu ser, porque eu não lembro. Eu não sei quem é Deus, o que sou eu. Eu não sei. Não tenho memória nenhuma. E então eu consegui olhar para isso com paz, sem me identificar, sem sofrer, sem sentir dor, porque eu não lembro. Mas sabendo que é uma etapa do processo de passar pela nuvem, que a gente precisa passar. Mas não fiquei transtornada, não fiquei amedrontada, não fiquei ansiosa, nada, só chamei Jesus para mostrar para ele a nuvem que eu estava vendo ali, entende? E a lição de hoje diz exatamente por que a gente se encontra nessa situação de Deus, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Eu sou filho de Deus, sou Cristo, o que significa isso? Não sei, eu não lembro. E aí a lição de hoje responde isso pra gente. Então vamos lá? Começando com a ideia principal do dia de hoje, da lição 125, que diz: em quietude recebo hoje o verbo de Deus. E o professor Ken, então, diz que Jesus fala sobre ser sereno nessa lição. Uma reminiscência da linha: a memória de Deus vem à mente quieta. Por que a gente não quer se aquietar? Porque a memória de Deus vai vir. E a gente reclama que não lembra de Deus, que a gente não lembra do nosso verdadeiro ser, não lembra de quem a gente é, não lembra do céu, que a gente quer lembrar. Mas tem a parte da mente errada que não quer lembrar. Ela não lembra e não quer lembrar. Exatamente o que a gente viu na lição de ontem, né? E aí, por isso, a nossa mente fica com aquela tagarelice e a gente não cala a boca e não fica quieto e dá vazão para a tagarelice da mente também. Então, a gente fica dando realidade para o que ela tá falando, levando a sério o que ela tá falando, prestando atenção no que ela tá falando e acreditando no que ela tá falando, né? Então a gente diz, eu quero saber quem é Deus, o que é Deus, quem eu sou, mas eu não fico quieta para ouvir. Então, e essa memória que eu estava reclamando ontem, que eu não tenho, ela só vem à mente quieta. Se formos, seguindo aqui no que o professor Kenneth fala, se formos realmente sérios sobre o nosso desejo de nos lembrarmos de Deus e voltarmos para casa, nossas mentes precisam ser quietas. O problema é que nós a enchemos de estática dos gritos estridentes do ego, seu sistema de pensamento de separação e individualidade, que é pecado, culpa e medo, especialismo e ataque, o que torna impossível ouvir o Espírito Santo, nos lembrar da nossa identidade. Tá aí a resposta para a minha pergunta de ontem. Se formos quietos e recebermos o verbo de Deus, o princípio da expiação, o princípio da correção,
Precisamos olhar para as interferências do nosso ego sem julgamento, dessa forma liberando-as. Então foi isso que eu consegui fazer ontem, exatamente. Olhei para as interferências do ego, que é aquela voz que diz assim: que isso, Deus? Isso aí não tem significado algum, essa palavra não tem significado algum, tu nem sabe o que é Deus, muito menos o que tu é. Nada disso tem significado algum. Então, quando eu comecei a perceber esse diálogo, ou melhor, esse monólogo, né? O ego falando, eu já na mesma instante fui a Jesus e pedi para que ele olhasse aquela novelinha ali, assistisse aquela novelinha comigo, porque era o que aquela voz estava falando para mim, né? E foi porque eu fui a Jesus que eu não entrei em pânico, porque pensa nessas alturas do campeonato, né? Como a gente diz, nessas alturas de estudo, eu ainda ouvi esse tipo de voz, a gente pode pensar, nossa senhora, tudo por água abaixo. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo? Fazendo as lições com os meus irmãos todos os dias. Tá adiantando nada para eu estar ouvindo uma voz dessas, né? Mas essa voz não é real. Ela nem existe. Ela é como aquelas nuvens. E aí eu olhei para elas, passei com o avião a jato de Jesus por elas. E aí hoje me deparo com essa lição maravilhosa. Que esse dia seja um dia de serenidade e de silenciosa escuta. Hoje é vontade de teu Pai que ouças o seu verbo. Ele te chama das profundezas da tua mente, onde ele habita. Nas profundezas da nossa mente, porque foi a gente que trancou essa mente certa lá nessas profundezas, né? A gente trancou a nossa mente certa, bem longe de nós. Então, nosso Pai nos chama das profundezas da nossa mente. Por que profundezas? Porque a gente que afundou ela lá, né? Trancou nas profundezas a nossa mente certa. E o professor Ken fala, profundamente lá dentro está a mente certa, porque tentamos esconder, exatamente. E da qual tentamos nos esconder. Se nós quisermos atingir o lugar quieto no qual habita a voz do nosso Pai, temos que voltar a revelar o que mantivemos oculto. No texto, encontramos essa linda e evocativa passagem sobre a canção esquecida, cuja magnífica melodia é ouvida novamente, na extensão em que podemos ficar quietos e escutar. É o capítulo 21, Escuta. Talvez possas captar um indício de um estado antigo, não totalmente esquecido. Vago talvez, mas não completamente estranho, como uma canção cujo nome há muito foi esquecido e as circunstâncias nas quais a ouvistes estão completamente apagadas. Nem toda a canção ficou em ti, mas apenas um pequeno trecho da melodia, sem ligação com qualquer pessoa ou local ou com qualquer coisa em particular. Mas te lembras, apenas a partir deste pequeno trecho, como era bela a canção, como era maravilhoso o cenário em que a ouviste e como amavas aqueles que ali estavam e escutaram contigo. As notas nada são, no entanto, tu as mantiveste contigo, não por elas mesmas, mas como uma suave lembrança de algo que te faria chorar se te lembrasses como te foi caro. Poderias lembrar-te, mas tem medo.
acreditando que perderias o mundo que aprendeste desde então. E apesar disso, sabes que nada no mundo que aprendeste tem nem sequer a metade do valor daquilo para ti. Ouve e vê se te lembras de uma canção antiga que conheceste há muito tempo e da qual gostaste mais do que qualquer melodia que tenhas ensinado a ti mesmo a apreciar desde então. Nós, portanto, nos dedicamos hoje a estar quietos e a ouvir, recebendo o verbo de Deus da expiação que nos tem chamado desde antes do tempo até mesmo parecer existir. Nesse ouvir quieto, nós ouvimos a canção sem som do amor do nosso Pai. E nós estamos em paz. Nenhuma paz é possível até que o verbo de Deus seja ouvido por todo o mundo, até que a tua mente, escutando silenciosamente, aceite a mensagem que o mundo tem que ouvir, para introduzir o quieto tempo da paz. Quando Jesus fala do mundo, ele não se refere ao lar externo do corpo, mas ao mundo que existe na mente. Vamos de novo? Nenhuma paz é possível até que o seu verbo seja ouvido por todo mundo na mente, não o mundo externo. Até que a tua mente, escutando silenciosamente, aceite a mensagem que o mundo tem que ouvir para introduzir o quieto tempo da paz. Uma vez que as ideias não deixam sua fonte, a ideia de um mundo separado nunca deixou sua fonte na mente. Quando, portanto, somos curados do pensamento de separação por liberarmos nosso investimento no especialismo, o verbo de Deus pode ser ouvido ao redor do mundo, pois a afiliação é uma. O mundo, não sendo nada além da projeção de separação da mente, foi curado. E então, Jesus não defende que preguemos seu santo verbo a um mundo que já foi salvo, mas que apenas a aceitemos, a expiação, dentro de nossas mentes. Esse mundo mudará através de ti, Jesus nos diz na lição. Repetindo a ideia central, se o mundo é uma projeção do pensamento de separação e esse pensamento é curado, o mundo é curado também. Mudança externa é irrelevante, pois apenas a mudança do pensamento na mente é importante. De outra forma, não haveria esperança. Essa é a premissa subjacente às palavras de Jesus nas páginas iniciais do Manual para Professores. Vamos ver o que ele diz aqui. A essa situação de aprendizado fechada e sem esperança, que nada ensina além de desespero e morte, Deus envia seus professores. E à medida em que ensinam as suas lições de alegria e esperança, o seu aprendizado finalmente vem a ser completo. Exceto pelos professores de Deus, haveria pouca esperança de salvação, pois o mundo do pecado pareceria para sempre real. Entretanto, é só o tempo que se desenrola exaustivamente e o mundo está muito cansado agora. Está velho e gasto e sem esperança. O resultado nunca esteve em questão, pois o que pode mudar a vontade de Deus? Mas o tempo, com suas ilusões de mudança e morte, exaure o mundo e todas as coisas dentro dele. O tempo, porém, tem um fim, e é isso que os professores de Deus são designados para trazer, pois o tempo está em suas mãos. Tal foi a escolha que fizeram e ela lhes foi dada.
Todos nós somos chamados a sermos um professor de Deus e a aceitarmos a expiação, e através da nossa cura, o mundo é curado. O que até então esteve cansado, exausto e sem esperança, agora está radiante na gentil luz do perdão e empolgado com a esperança de salvação. Essa parte do poema, já citado de Ellen, Transformação, expressa essa mudança ou transformação do mundo. É a passagem às dádivas de Deus. Isso acontece subitamente e todas as coisas mudam. O ritmo do mundo muda para um concerto. O que foi duro antes e parecia falar de morte, agora canta sobre a vida e se une ao coro para a eternidade. Olhos que estavam cegos começam a ver, e ouvidos há muito tempo surdos, a melodia começam a ouvir. Na súbita quietude renasce o cantar antigo da canção da criação. Há muito silenciada, mas agora relembrada. E a gente volta aqui para a lição. Nenhum outro meio pode salvá-lo. Vamos voltar para a ideia. Esse mundo mudará através de ti. Nenhum outro meio pode salvá-lo, pois o plano de Deus é simplesmente esse. O Filho de Deus é livre para salvar-se. O Verbo de Deus lhe foi dado para ser o seu guia. E o Espírito Santo, né? Para estar sempre na sua mente e ao seu lado para conduzi-lo com segurança à casa de seu Pai pela sua própria vontade. Para sempre tão livre quanto a vontade de Deus. Então, a gente só escolhe o momento que a gente vai, né? Como diz no início lá na introdução do Curso em Milagre. A gente não muda o currículo, a gente só escolhe quando que a gente está disposto a aprender, né? O plano de Deus, a expressão metafórica que já discutimos, é a liberdade de mudarmos nossas mentes. Esse é o nosso livre-arbítrio, né? Qual professor escolher, qual sistema de pensamento escolher. A estratégia do ego, culminando na feitura do mundo e do corpo, é nos convencer de que não temos uma mente. Não podemos mudar o que não temos, e nosso estado de ausência de mente assegura a imutabilidade da decisão anterior do ego. Isso não nos deixa outra opção além de perseguirmos os objetos de amor especial como nossos salvadores, dos quais os mais significativos historicamente têm sido Deus e seus representantes. Mas o verdadeiro plano de Deus, em oposição ao plano bíblico, é que não somos salvos na realidade do pecado através do sacrifício, nosso ou de outro, né? O verdadeiro plano de Deus não é a salvação através do sacrifício, nem nosso, nem dos nossos irmãos, mas por percebermos que estávamos errados sobre o pecado. De forma similar, o mundo não é salvo através da nossa expiação sacrificial, nem por pregarmos um curso em milagres, mas por mudarmos nossas mentes em relação ao ego. Nesse instante, a mente curada da filiação é salva da sua escolha equivocada. Ele não é conduzido pela força, né? O Filho de Deus não é conduzido pela força de volta para casa, não, mas só pelo amor. Ele não é julgado, apenas santificado. A presença contínua do amor de Jesus em nossas mentes nos leva a fazer a escolha correta. Ele é como um farol irradiando sua luz de amor nos espaços escurecidos de nossas mentes.
Ele estava lá e ele está na mente de todos. Então, vá a ele, a cada nuvem escura de chuva que surgia aí na sua mente. Uma vez que vagamos para longe da luz, precisamos voltar. O amor de Jesus continuamente nos chama, não no sentido de literalmente nos chamar de volta, pois sua simples presença é o chamado. No momento em que percebemos nosso erro, ou pelo menos podemos considerá-lo, estamos prontos para mudar a atenção para nossas mentes e mudarmos de professor. Não existe coerção ou força da parte de Jesus, é uma escolha. Pois se houvesse, ele seria tão insano quanto nós, acreditando que existe um problema real a ser resolvido. Que existe uma nuvem real que precisa ser desfeita. Que existe uma escuridão real que precisa ser ultrapassada, né? E que exige solução imediata. Seria isso se ele estivesse nos forçando, né? Felizmente ele não é louco, mais do que nosso pai seria louco, e então seu amor, além do tempo e do espaço, simplesmente é. Sua própria existência é sua força. Em serenidade hoje ouviremos a voz de Deus sem a intrusão de nossos pensamentos mesquinhos, sem nossos desejos pessoais e sem qualquer julgamento do seu santo verbo. Nós experienciamos o Espírito Santo e nos lembramos do seu amor por liberarmos todas as coisas que interferem com ele. Aqui, Jesus se refere àqueles bloqueios como pensamentos mesquinhos, desejos pessoais e qualquer julgamento. Isso significa nos tornarmos conscientes deles. Não negá-los, né? Mas conscientes que eu tenho pensamentos mesquinhos, que eu tenho desejos pessoais e que eu julgo o tempo todo. Porque se a gente não trouxer eles para a consciência, se a gente não vigiar nossos pensamentos e se dar conta de que a gente está, tô no especialismo de novo, tô na individualidade de novo. Se a gente não olhar isso, a gente não tem como escolher contra eles, não tem como a gente ter uma outra escolha. Se a gente não olhar para aquilo e dizer, não é isso que eu quero, é aquilo. É a mesma coisa quando a gente vai escolher um produto, né? A gente só tem uma escolha, que tá vendo uma coisa só. Então a gente precisa olhar para esses pensamentos mesquinhos e dizer, não quero mais isso. Só essa decisão na mente já é o necessário. O resto Jesus e o Espírito Santo fazem pra gente, né? Nós aprendemos sobre essas defesas do ego conforme vemos suas manifestações. Nossos relacionamentos especiais uns com os outros, expressando o relacionamento especial da mente com o ego. Conforme ficamos cada vez mais conscientes da culpa e do ódio expresso em nossos corpos, amor e ódio especial, aprendemos que o que estamos experimentando fora é a sombra do que primeiro tornamos real em nossas mentes. É o efeito do que a gente tornou real na mente primeiro. Essa é a primeira pista de que existe uma mente que nos permite estar cientes de que são os nossos pensamentos que têm que mudar, não qualquer coisa externa. Não nos julgaremos hoje, pois o que somos não pode ser julgado. É isso. Nossa identidade como Cristo precisa apenas ser aceita, não julgada. Então, com aquela pergunta, o que eu sou? Como assim Cristo? O que é Cristo? Eu estou tentando julgar. E eu só preciso aceitar.
O julgamento inicial do ego foi o que, de nossa individualidade, era algo horrível e pecaminoso, o que foi reforçado pela culpa. Antes de percebermos, nos vimos em um mundo de julgamento, cada um justificado por uma miríade de percepções equivocadas, o tempo todo. A visão da nossa santidade coletiva como Filho de Deus permanece oculta por trás dos nossos julgamentos e de pecado e culpa, medo e ataque. Exatamente, o tempo todo a visão da nossa santidade como Filho de Deus é oculta por trás desses julgamentos que a gente faz, do nosso autoconceito e do conceito dos outros, enfim, do julgamento. Estamos à parte de todos os julgamentos que o mundo impôs sobre o Filho de Deus. O mundo não o conhece. Exatamente, eu só estava tendo consciência. Porque a gente tem muito discurso, né, gente? Nós temos um discurso muito lindo, todos nós. De falar em Deus, de falar em Cristo, de falar em Jesus, de falar em amor, em paz, em salvação, em paraíso, em expiação ou até ressurreição. Mas a gente fala da boca para fora e a gente precisa chegar naquele ponto que eu cheguei ontem. A gente não sabe do que a gente está falando. O mundo não conhece. O mundo que é esse mundo externo, que é a mente equivocada, que é a mente que acreditou na separação, ela não conhece. Não conhece Deus, não conhece Cristo, não conhece. A gente pode falar, mas a gente fala da boca para fora. Hoje não escutaremos o mundo, mas esperaremos em silêncio pelo verbo de Deus. Se nós pararmos um minuto para pensar sobre essas linhas, devemos ficar bem ansiosos. O mundo nos diz que o Filho de Deus, nós mesmos, é um corpo, nascido em um determinado momento, destinado a viver um certo período de anos, apenas para morrer no final. Sua existência é governada por diversas leis. Nós precisamos examinar essas leis, reconhecendo que elas são verdadeiras da perspectiva do mundo, mas não da de Deus. Ele pensa de outra forma. Jesus reflete a verdade de Deus de que nossa realidade é espírito, não tendo nada a ver com o mundo. No entanto, precisamos primeiro estar conscientes do quanto nos identificamos com o ensinamento do mundo. Só então poderemos entender que o mundo nos ensina porque nós primeiro ensinamos ao mundo. É aquele negócio de o que a gente ensina, a gente aprende. Nós reconhecemos nossa identificação com o ser físico e psicológico e então aprendemos que ela precisa mudar através do questionamento de seus pensamentos, valores, metas e julgamentos. Ouve, Santo Filho de Deus, o teu Pai falar. A sua voz quer te dar o seu santo verbo para espalhar pelo mundo as boas novas da salvação e do tempo santo da paz. Para repetir, Jesus não está falando sobre nada externo. Seu ponto de vista é o de que o mundo existe apenas em nossas mentes. Quando aceitamos Jesus como nosso professor, não importando o quanto esse período seja breve, essa decisão é tomada por toda a filiação. Porque o Filho de Deus é um. Isso se torna um tema cada vez mais importante conforme prosseguimos. A voz da unicidade
fala apenas pela unicidade. Reunimo-nos hoje no trono de Deus, o sereno lugar no interior da mente em que Ele habita para sempre, na santidade que Ele criou e que nunca deixará. Trono é usado da mesma forma que altar. O professor Ken explica aqui, para denotar o lugar em nossas mentes onde escolhemos ou adorar o ego ou nos lembrar de Deus. Quando pedimos ajuda a Jesus para remover as interferências do nosso ego, estamos no lugar santo da mente certa, onde nos lembramos da nossa identidade como Filho único de Deus, um lugar de quietude e descanso. Assim, o trono do Deus do ego, de separação e ódio, se rende ao Deus de amor, paz e santidade. Esse trono, como já vimos, é o mais santo de todos os lugares na Terra, porque um ódio antigo se transformou em um amor presente. O Jesus estava falando, que nesse lugar, no interior da mente, que Deus habita para sempre, e que Ele criou e que Ele nunca vai deixar. E Ele não esperou até que tu lhe devolvesses a tua mente para te dar o seu verbo. Olha que libertação ouvir isso, Deus não esperou que a gente devolvesse a mente para Ele totalmente, para que Ele pudesse nos dar o seu verbo. Não, só com uma pequenininha disponibilidade Ele já fez isso. A salvação tradicionalmente tem sido vista como fazermos nossa parte antes de Deus fazer a sua. Se nós sofrermos, nos sacrificarmos, rezarmos, obedecermos a rituais e formos bons meninos e meninas, Deus vai nos recompensar. Em outras palavras, Deus espera que expiemos por nossos pecados. Aqui nos é dito o oposto exato. Deus já nos deu o verbo amoroso do seu plano de expiação e nós apenas voltamos as nossas mentes para aceitá-lo. Deus não faz nada além de amar. Um amor que não é condicional a qualquer coisa que façamos ou pratiquemos. Até porque isso de fazer e praticar é só aqui no sonho, Nossa falta de consciência era o problema e nós relembramos seu verbo quando o escolhemos. Ele não se escondeu de ti enquanto passaste algum tempo vagando longe dele. A verdade é que nós escondemos Deus. Ele não fez nada. Sua presença através do Espírito Santo está totalmente presente na mente de todos. Implícito através de tudo isso está o fato de que a responsabilidade está sobre nossos ombros, não nos de Deus ou de Jesus. É a nossa escolha voltar para casa. Nós vagamos para longe e nós vagamos de volta. O que poderia ser mais simples? Ele não alimenta as ilusões que tu mantens sobre ti mesmo. Ele conhece o seu filho e a sua vontade é que esse permaneça como parte dele, a despeito dos seus sonhos, a despeito da sua loucura de achar que a sua própria vontade não lhe pertence. A nossa vontade pertence à vontade de Deus. Pensamentos como esses são a base para dizer que deveríamos ser gratos por Deus não saber nada sobre nós. É verdade. Nós queremos que Deus saiba sobre o ser individual que existe como um corpo. Pensamentos como esses são a base para dizer que deveríamos ser gratos por Deus não saber nada sobre nós. Nós queremos que Deus saiba
sobre o ser individual que existe como um corpo e então o ame especificamente. A verdade é que ele conhece seu filho apenas como o espírito que ele é, uma parte indivisível do seu amor. Esse não é o conhecimento dualista de sujeito e objeto, pois Deus não compartilha nossas acalentadas ilusões sobre a separação. Por isso que o professor Ken fala assim, né? Deus não tem nem ideia do que a gente está fazendo aqui no sonho. Deus não tem conhecimento da nossa ilusão aqui no mundo. Nosso pequeno ser não é aquele que Deus conhece. Agradeça a Deus por isso. Perdoa a ti mesmo a tua loucura, como nessa passagem do capítulo 31. Não podes escapar do que tu és, pois Deus é misericordioso e não deixou que o seu filho o abandonasse. Como a gente acredita que ele deixou? A gente acredita. Por que Deus deixou eu cair nesse sonho profundo? Não, ele não deixou. Por isso que a gente ouve muito, né? Que teve como se tivesse existido aquela conversa ontológica de dizer: pai, eu posso ser sozinho, né? Eu posso ser mortal, eu posso fazer um mundo à parte de ti, em que eu sou sozinho, separado, miserável, né? E o pai falou assim que não pode, mas pode acreditar que sim. Então a gente escolheu acreditar que sim, mas Deus é misericordioso e não deixou que o seu filho o abandonasse. Sê grato pelo que ele é, pois nisso está o teu escape da loucura e da morte. Em lugar nenhum a não ser onde ele está, podes tu ser encontrado. Em lugar nenhum a não ser onde Deus está, podes tu ser encontrado. Então eu posso estar dentro de um corpo, posso estar aqui no mundo como uma forma, sofrendo? Não posso de modo algum. Somos encontrados apenas no ser além das ilusões, no ser com S maiúsculo. Lembrem-se dessas palavras da lição 93, que dizia: o ser que tu fizeste não é o Filho de Deus. Portanto, esse ser não existe de forma alguma. E tudo que ele parece fazer ou pensar nada significa. Não é nem bom, nem mal. É irreal, nada mais. Não luta contra o Filho de Deus. Não o fere, nem ataca a sua paz. Ele não mudou a criação, nem reduziu a eterna impecabilidade ao pecado e o amor ao ódio. Que poder esse ser que tu fizeste pode possuir se ele quer contradizer a vontade de Deus? Hoje ele fala contigo. Hoje Deus fala contigo. A verdade é que Deus fala o tempo todo. O problema é que nós não ouvimos, pois se o fizéssemos, iríamos perder nosso especialismo. É isso o que nos amedronta. A sua voz aguarda o teu silêncio. O teu silêncio. Pois o seu verbo não pode ser ouvido enquanto a tua mente não se aquietar por um momento e os teus desejos sem significado não se calarem. O ônus está em nós, não tem escapatória. E nós precisamos estar cientes de que tudo que pensamos é parte da estática do ego que busca abafar a voz de Deus e manter seu amor oculto. Isso quer dizer, os nossos pensamentos não significam nada. Eles não são reais e eles são falsos. Os pensamentos do ego, né? Os nossos verdadeiros pensamentos são os pensamentos que a gente pensa com Deus e com o Espírito Santo.
Portanto, temos que prestar atenção cuidadosa ao que sentimos através do dia, nos tornando conscientes dos nossos desejos mesquinhos, julgamentos e esperanças. Lembrem-se das esperanças mesquinhas, né? Gente, como a gente tem esperanças mesquinhas. Ontem mesmo eu estava pensando assim, né? Da onde que a gente viu sanidade nesse pensamento, assim, às vezes, por exemplo, alguém perde um ente querido, né? E a gente pensa assim, ai, coitado, né? Perdeu, sei lá, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o filho, sei lá. Geralmente os relacionamentos especiais, né? Coitado, né? A gente sente a dor junto e tal, pode até sentir dor junto, até porque envolve também a culpa, né? Mas o nosso especialismo, o que o nosso especialismo diz? Antes o dele do que o meu, né? Ainda bem que foi o pai do fulano e não foi o meu, né? E eu observei a mente, né? De pensar assim, ó, antigamente, quando meu pai vivia na estrada, que meu pai era caminhoneiro, era assim que eu pensava, né? Antes o pai da minha amiga, que também era caminhoneiro, que o meu, né? Ainda bem que o meu pai tá em segurança, ainda bem que o meu pai tá bem, que tá vivo, né? Mas é esse sistema de pensamento de especialismo do ego, né? Antes o do outro do que o meu. Então, prestar atenção cuidadosa ao que a gente sente através do dia, né? Prestar atenção nos desejos mesquinhos, nos julgamentos mesquinhos, nas esperanças mesquinhas. Né? Tenho esperança que pelo menos o meu pai, a minha mãe, meu filho, sei lá, minha avó melhore, né? Ai, coitado lá do outro que não melhorou, infelizmente, né? Mas ainda bem que, né? Que a minha melhore, né? Não que a gente não tenha que desejar o bem para os nossos relacionamentos especiais, mas mais uma vez, o amor do nosso... Jesus não pede para a gente retirar o amor do nosso relacionamento especial, e sim estender esse amor a toda a filiação. Então ele pede para a gente se dar conta aqui, ó, prestar atenção cuidadosa às nossas esperanças mesquinhas também, que muitas vezes as nossas esperanças mesquinhas é porque a nossa esperança entra naquele negócio de que para que eu ganhe alguém tem que perder, né? Lembre-se dessa importante passagem do texto sobre o poder do especialismo para silenciar a quieta voz de Deus, do capítulo 24. Que resposta que o Espírito Santo te dê pode alcançar-te quando é ao teu especialismo que escutas e é ele que pergunta e responde? Tudo que tu escutas é a sua resposta diminuta, que não tem nenhum som na melodia, que transborda de Deus para ti eternamente, louvando com amor o que tu és. E essa imensa canção de honra e amor pelo que tu és parece silenciosa e inaudível diante da tua magnificência. Tu te esforças para que teus ouvidos ouçam a sua voz sem som e, no entanto, o chamado do próprio Deus é insonoro para ti. É isso aí. Dado o fato do poder do especialismo, como nossos egos poderiam resistir à tentação de escolher seu amor especial em vez do amor de Jesus? Exatamente, e a gente fez, e o ego fez os relacionamentos especiais justamente para substituir o amor de Deus. Espera pelo seu verbo inquietude. Há em ti a paz a ser invocada hoje para ajudar a aprontar a tua mente mais santa para ouvir a voz pelo Criador. Como se a gente estivesse, né, limpando a casa para receber uma visita muito ilustre. 3 vezes hoje, nos momentos mais adequados para o silêncio, dá 10 minutos que estarão à parte do tempo em que escutas o mundo e, ao invés disso,
escolhe escutar gentilmente o verbo de Deus. Somos solicitados a ficar cientes do quanto ouvimos o mundo e entendemos que isso significa ouvir nosso sistema de pensamento projetado. É por isso que precisamos escolher contra o ego, o que não podemos fazer se não estivermos cientes disso. Cientes de que a gente está sempre ouvindo o mundo, né? E o nosso sistema de pensamento projetado. Daí nossa vigilância diária ser tão crucial para ouvirmos a voz de Deus. Esse ponto precisa ter constante reiteração, como nessa declaração do texto do capítulo 13. Podes perguntar a ti mesmo por que é tão crucial que olhes para o teu ódio e reconheças toda a sua extensão. Podes também pensar que seria bastante fácil para o Espírito Santo mostrá-lo a ti e dissipá-lo sem a necessidade de que o erguesses a tua consciência por ti mesmo. Exercícios como o de hoje ajudam a nos levar através do nosso ódio para o amor que está além do mundo, refletido em nossas mentes divididas pelo Verbo de Deus, sua voz que fala em quietude e paz pela expiação. Mais uma vez a gente até já passou por essa lição que nos ajudou a nos levar por esse ódio que Jesus fala tanto que a gente tem na mente separada do ego. Ele te fala de um lugar mais próximo de ti do que o teu coração. A sua voz está mais perto do que a tua mão. O seu amor é tudo o que tu és e o que ele é, o mesmo que tu e tu mesmo que ele. Estamos ouvindo mais sobre o tema importante da unicidade, nossa unicidade com Deus, o Espírito Santo e uns com os outros. Reconhecer essa unidade com nossos irmãos é o pré-requisito para nos lembrarmos de nossa unicidade como Cristo. É a tua voz que escutas quando Ele te fala. É o teu verbo que Ele diz. Na mente certa, nossa voz e a do Espírito Santo são uma. Então, é a tua voz que escutas quando o Espírito Santo fala. É a tua voz da tua mente certa, unida ao Espírito Santo, unida a Deus. Assim como Jesus era a manifestação do Espírito Santo, somos solicitados a ser sua manifestação também. Quando estamos na mente errada, no entanto, precisamos de uma experiência de amor que está fora do nosso ser, do ser diminuto, né? Liberar a interferência e esse amor permite que nos unamos a Ele e assim percebamos que nosso ser e o amor não são separados. A voz de Deus fala apenas um verbo, e esse verbo é quem nós somos. É o verbo da liberdade e da paz, da unidade da vontade e de propósito. Sem nenhuma separação ou divisão na mente única do Pai e do Filho, em quietude, escuta o teu ser hoje e deixa-o dizer-te que Deus nunca deixou o seu Filho e que tu nunca deixaste o teu ser. Em outras palavras, Deus e seu Filho são um. Nenhuma individualidade nem distinção entre eles. Na realidade, não existe outra voz, falando palavras de separação, que vem entre nós e nosso ser. Como podemos não encontrar o que nunca perdemos? Como podemos não encontrar o que nunca perdemos? Como nosso Pai pode ser sem seu Filho? Ele não deixou os seus pensamentos. Ele não poderia separar-se deles, assim como eles não poderiam mantê-lo de fora. Mais uma vez, ideias não deixam sua fonte e nós somos uma ideia, lembra?
Em unidade com Deus, todos vivem, e na sua unicidade ambos se mantêm completos. Não existe nenhuma estrada que conduza para longe dele. Uma jornada para fora de ti não existe. Como é tolo e insano pensar que poderia existir uma estrada com tal objetivo? Em lugar nenhum, a não ser onde ele está, podes tu ser encontrado. Em nenhum lugar, a não ser onde Deus está, podes tu ser encontrado. Apenas fica quieto. Não precisarás de nenhuma regra, a não ser essa. Deixar que a tua prática de hoje te eleve acima do pensamento do mundo e liberte a tua visão dos olhos do corpo. Apenas aquieta-te e escuta. Essa é a única regra de que precisamos, não apenas nesse dia, mas em todos os dias. Precisamos estar quietos, o que significa mais uma vez nos tornarmos conscientes do barulho na mente ao escolhermos abafar a quieta e pequena voz que nos diz que nossos sonhos, pensamentos e sentimentos foram inventados. Parte de uma única ilusão, cujo propósito é nos impedir de lembrarmos de nossa identidade como Filho de Deus. Uma passagem do capítulo 31 agora diz: esse curso não tenta ensinar mais do que o fato de que o poder de decisão não pode estar na escolha de diferentes formas daquilo que ainda é a mesma ilusão e o mesmo equívoco. Assim somos solicitados a fazer a simples escolha entre uma ilusão de separação e uma verdade refletida de perdão. Tu ouvirás o verbo no qual a vontade de Deus, Filho, se une à vontade de seu Pai, em unidade com ela, sem ilusões que se interpõem entre o que é totalmente indivisível e verdadeiro. Para repetir essa simples verdade, nossa realidade é unicidade, da qual nos lembramos olhando para como mantemos nossos seres separados uns dos outros. Tal vigilância constitui a prática diária de um curso em milagres. Tornar-se consciente das sutis e algumas vezes não tão sutis maneiras de colocarmos barreiras entre nós mesmos e os outros, tanto através do amor especial quanto do ódio especial, julgando, guardando mágoas, construindo alianças e tendo certeza de que estamos certos. Nós reconhecemos a importância de mudar do mundo, da percepção de interesses separados, que meu ganho é sua perda, lembra que a gente estava falando isso? Para a percepção do Espírito Santo de interesses compartilhados. Assim, aprendemos que não pode acontecer que nós e nossos irmãos sejamos diferentes. Somos um na perda ou no ganho, dependendo da nossa decisão. E essa passagem do capítulo 31 diz: todas as escolhas no mundo dependem disso. Tu escolhes entre tu e o teu irmão e ganharás tanto quanto ele perderá. E o que perdes é o que é dado a ele. Como isso é totalmente oposto à verdade, quando todo o propósito da lição é ensinar que o teu irmão perde, tu perdeste, e o que ele ganha é o que é dado a ti. Assim escolhemos por todos os filhos de Deus, reconhecendo sua similaridade inerente. E aí Jesus dá essa única orientação para a gente aqui, que é a cada hora, aquieta-te hoje por um momento e lembra a ti mesmo de que tens um propósito especial para esse dia. Receber em quietude o verbo de Deus. Você deveria fazer isso não apenas a cada hora, mas com toda a frequência que puder, especialmente quando estiver ciente das suas tentativas de dizer: meu irmão e eu não somos um. É seu propósito especial hoje se lembrar do propósito do ego e escolher contra ele.
a favor da voz que fala o quieto verbo do perdão e da verdade. Essa mudança do falso perdão do ego para o verdadeiro perdão do Espírito Santo é o tema da próxima lição. E a gente finaliza a lição 125, meus queridos. Espero que tenha caído aí muitas fichas e que vocês sigam praticando ao longo do dia hoje. Fiquem com Deus e a gente se vê de novo amanhã. Tchau, tchau.